Nódulos nas mamas. Você já teve algum, ou tem, faz acompanhamento, conhece alguém que tem nódulo na mama? Então nesse vídeo eu queria trazer essa informação, comentar um pouco mais sobre isso e como que a gente diferencia. Será que esse nódulo é benigno, ele pode ficar ali, eu estou tranquila? Ou será que tem que fazer uma investigação adicional, fazer biópsia, fazer algum exame a mais? Enfim, quais são os sinais ou características que eu posso ter nessas situações? Então, vem comigo nesse vídeo entender isso melhor. Bom, eu sou o Lucian, sou médico oncologista clínico. Se você está aqui pela primeira vez, eu te peço para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, que isso me ajuda bastante aqui, ajuda o canal a crescer cada vez mais e principalmente o YouTube entregar essa informação para mais pessoas, que eu acho que isso pode ajudar muita gente, pode fazer diferença para muitas pessoas que às vezes tem uma dificuldade de acesso com o médico, que tem alguma dúvida, está sentindo alguma coisa diferente, então esse tipo de conteúdo pode ajudar bastante. Por isso que eu te peço esse apoio aqui. Nódulos nas mamas são muito comuns e eu já adianto, na grande maioria das vezes eles são benignos. O que também não quer dizer que se você tem um nódulo na mão você não precisa investigar. Porque sim, em algumas situações pode ser câncer e normalmente é o sintoma inicial do câncer. Em torno de quase 1/3 das mulheres vão ter nódulos de mama em alguma fase da vida, para vocês entenderem o quanto isso é comum e como isso ocorre na prática. Na mulher mais jovem, especialmente abaixo dos 30 anos, geralmente ele é benigno, muitas vezes nós acompanhamos. O principal nesses casos é o que nós chamamos de fibroadenoma. Então ele é um nódulo ali que ele tende a crescer, ele não chega a um tamanho assim tão grande, em algumas situações até pode ocorrer, mas que ele fica ali, quieto. Muitas vezes nós só fazemos o acompanhamento desse nódulo. E será que eu posso operar ou não? Isso vai depender muito de sintoma, de algum incômodo que a mulher sinta. Então aí é mais um acompanhamento com o mastologista que vai definir a necessidade disso, mas muitas vezes eles tendem a ficar quietinhos ali, e com o passar dos anos, principalmente na fase pós-menstrual, eles podem até regredir. Quando eu tenho um nódulo após os 30 anos, e aí que me chama mais a atenção é naquela mulher já com um pouco mais de idade, ou até nas idosas, quando esse nódulo surge, aí ele tende a ser um pouco mais suspeito. Então, nesses casos, nós tendemos a investigar. E o que vai nos ajudar, então, quanto a isso? Mamografia é um exame muito importante, ele nos traz informações com relação a isso. E também o ultrassom ele é muito válido, porque ele nos traz a característica, se é nódulo mesmo, às vezes pode ser um cisto, que é algo que ele contém ali líquido no meio. E nesse exame nós vemos características como, por exemplo, se esse nódulo ele é bem certinho, bem redondinho, isso é uma característica mais benigna. Ou se ele tem um formato mais irregular, mais estranho, isso chama mais atenção para algo maligno, talvez até para o câncer. Um nódulo mais endurecido, com uma consistência de pedra, isso fala mais a favor de uma lesão maligna. Quando é um nódulo mais fibroelástico, que a gente fala, móvel, ele tende a ser benigno. Perceba que eu uso muito a palavra tende ou pode ser. Por quê? É muito difícil você ter essas confirmações. Então, esse vídeo ele serve como um guia para vocês, não que você vá fazer um autoexame, sentir esse nódulo e ficar tranquilo em casa. É muito importante que um médico avalie. E muitas vezes, mesmo que nós fazemos esse exame, entendemos que parece ser benigno, é importante você ter um exame de imagem ali junto, porque ele pode te dar informações adicionais, inclusive achar coisas que você talvez não consiga avaliar no exame ali, lesões muito pequenas, nódulos de meio centímetro, 1 centímetro, que normalmente não vão dar sintomas e até vão ser imperceptíveis. E puxando um gancho disso, aí entra a importância dos exames, da mamografia, por exemplo, que é uma recomendação de nós fazermos. Hoje nós falamos a partir dos 40 anos, de forma anual. Isso vai um pouco contra ali, o Ministério da Saúde, que fala a partir dos 50 anos, de forma bianual. Então, existe aí um pouco essa controvérsia entre o Ministério da Saúde e sociedades médicas, mas o mais importante é, mamografia é um exame acessível, você consegue marcar pelo posto de saúde, é um exame que ele pode ter um incômodo ali na hora de fazer, mas que ele é simples e nos traz uma informação muito importante. Então que esse vídeo, além de
comentar sobre isso, sobre essas diferenças, sirva de um alerta para que você faça um exame, cuide da sua saúde. Porque o câncer de mama, ele é o mais frequente na mulher, é o que nós mais temos aí no nosso consultório, em oncologia, no dia a dia. E um dado importante, em torno de 90% desses casos são curáveis com a detecção precoce. Então por isso que é importante identificar esses nódulos o mais cedo possível, entender se eles são benignos ou, caso eles sejam suspeitos, a gente partir para um exame mais avançado ou geralmente até para biópsia, que basicamente é você ir lá e tirar um pedaço dele para fazer uma análise, para ter uma informação adicional. É muito difícil um nódulo que seja benigno se transformar em maligno. Se ele é sabidamente benigno, geralmente ele vai ser limitado ali. De toda forma, se você tem algum nódulo, em geral, nós vamos indicar um acompanhamento nele sendo benigno. Um exame, seja mamografia ou ultrassom, ele traz para nós no laudo uma informação que é o BIRADS, que basicamente é o quê? Como se fosse uma convenção para a gente tentar falar a mesma língua, os radiologistas entre si, mastologistas, enfim. Então, determinados nódulos com algumas características, eles vão entrar ali dentro dessa classificação. Quando eu tenho um BIRADS 1, 2 e geralmente o 3, esses são nódulos que têm características benignas. E quando eles são ali maiores, o 4, o 5, normalmente são lesões que podem ser suspeitas e a partir daí nós tendemos a partir para uma investigação adicional. Claro, pode ter exceção aí dentro dessas regras, por isso que a interpretação do exame é muito importante que ela seja feita pelo médico. Então, antes de abrir o laudo, ler, ficar preocupado, converse com o médico sobre o resultado do seu exame. Beleza? Então era essa informação que eu queria trazer nesse vídeo, comentar sobre esses nódulos que são tão frequentes nas mulheres. Entenda, mais uma vez, o nódulo na maioria das vezes é benigno, então caso você tenha algum, perceba algum, fique tranquila quanto a isso, porém não deixe de fazer uma investigação, porque esses nódulos, eles podem ser um sintoma de câncer, então é importante nós fazermos essa diferença. Apesar de não ser a maioria dos casos, existe sim a possibilidade, então é muito importante fazer um exame, ter certeza sobre isso. Certo, pessoal? Se vocês gostaram desse conteúdo, então, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha essa informação com mais pessoas. Se você quer saber mais sobre nódulos em outros locais, por exemplo, tireoide, ou mais informações sobre câncer de mama, sobre outros tipos de doença, deixa aqui nos comentários que eu vou estar olhando, vou estar respondendo, ou eventualmente posso até trazer um vídeo sobre esse tema em específico. Beleza? Até o próximo!